Dizem que quem morre devendo não encontra repouso do outro lado. Entretanto, só há uma coisa no mundo pior do que morrer devendo. É dever a um morto. É ter uma dívida aberta com uma pessoa que já morreu. Prepare-se para a cobrança. Dizem que não há lugar no mundo onde o cidadão possa se esconder da cobrança de um defunto. Ralei minha chaga. Em nome de Jesus, se inscreva, tome seu assento em torno da fogueira e vamos para a história. Em cidade pequena, diz que é muito comum o pessoal andar passando de porta em porta vendendo as coisas, né? Pois diz que numa dessas cidadezinhas de interior, existia um velhinho que vendia rede. Diz que era conhecido, andava arriba e abaixo, léguas e léguas, com a ruma de rede no ombro. Sabe dessas pessoas que passam a vida toda trabalhando na mesma coisa? Pois diz que já velho chega a andar envergado pelo costume de carregar o peso das redes nos ombros, vendendo de porta em porta. E numa dessas, um sujeito achou de comprar uma rede dessa e nunca pagou a ele. Pois se 10 vezes o velho passasse para cobrar, 10 vezes ele tinha uma desculpa. Isso quando não se escondia. Diz que velho é bicho das ruas afinadas, né? Hoje ele distingue até o som dos passos do homem com as alparcatas de couro que o velho andava arrastando no chão de cansado. De muito cobrar, passou-se o tempo e o pobre do velhinho morreu sem receber. Um belo dia, estava o velho passeando na feira, com pouco ouviu o remanso do povo comentando que o velho tinha morrido. E ele correu olhar de longe para confirmar. Aí viu sair da casinha dele aquele cortejo muito simples, com gente muito humilde, pouquinha gente, né? Porque gente pobre, o povo não dá muita pompa nos enterros, nessas coisas. De tal maneira que carregava o pobre do velho dentro de uma rede. Porque diz que no interior, nas antigas, quando morria uma pessoa, o povo enterrava na rede que ele tinha dormido a vida inteira. Assim sendo, e os cabas, um na frente e outro atrás, cada qual segurando um punho de uma rede, com aquele pingo de gente dentro, coitado, que era bem magrinho. Mas diz que ainda é curvado, pelo costume da vida toda. A rede em que levavam ele, bem simplesinha, muito diferente das que ele vendia, que eram as redes grandes, fortes, bordada com varanda, as cores mais lindas. Pois essa era uma rede muito da pobrezinha, onde lá dentro ele ia ainda curvado pelo costume de vender essas redes, do peso que ele tinha carregado uma vida inteira. O velho olhou de longe, disse: "Rapaz, povo velho morreu mesmo. Pensa, antes ele do que eu. É um a menos para estar me cobrando na minha porta. Vá com Deus, vá em paz, meu amigo." Mas ele não foi, não. Tá vendo aí a brincadeira como foi? Hoje de noite, quando o veaco recolheu-se para dormir o sono dos justos, e olha lá aqui, quem deve os outros não é justo coisa nenhuma. Pois veja aí, a hora, meu filho, começou o sobroço. De noite o homem mexesse para um lado, mexesse para o outro e não tinha quem fizesse ele dormir. Isso dentro da rede que ele tinha comprado do velho, né? Na redonda bonita, larga, com varanda e toda bordada. Cara, quer dizer que o pobre do velho, coitado, vendia barato, né? Muito humildezinho. Ele, mas a mulher dele mesmo trabalhava e fazia essas benditas redes, que o homem nunca pagou. Ora, pois no que ele estava naquela, o veaco, na agonia de não conseguir dormir e sem entender o porquê daquele sobroço, com pouco escutou o chiado das alparcatas, como se fosse o velho chegando para cobrar ele na porta. Menino, aí o arrepio tomou de conta, dos pés à cabeça, e ele cobriu-se todinho com lençol. Mas para quem pensa que dessa vez a zoada da chinela parou na porta esperando, mais uma desculpa esfarrapada, se engana. Pois o arrastado dos passos seguiu casa adentro, como se porta não houvesse, e cada vez mais se aproximava dele por um corredor, escuro de meter dedo no olho, e que mesmo que fosse claro ele não se atrevia a olhar para ver quem vinha, porque ele sabia, com todos os poros, de quem se tratava aquela visita, àquela hora da noite. E o caba num medo, numa tremedeira tão danada, tão violenta, que mal respirava. Diz que esse homem apertava os olhos com tanta força embaixo desse lençol, que chegava a doer a cabeça. Ora, mas não teve jeito. Os passos continuaram se aproximando, até um ponto que parou,
bem do lado da rede dele. E aí parou de andar. E nessa hora o caba parou de respirar. E começou a sentir um frio, uma geleira, que vinha como se fosse de dentro para fora. E foi nesse instante que ele sentiu um peso nos punhos da rede, como se fosse uma mão bem pesada, bem forte, puxando para baixo. Como se fosse um peso bem grande se pendurando nos punhos da rede dele. Chega, arribou ele para cima. E no que suspendeu bem muito e sustentou, como se estivesse esperando ele infartar para soltar de novo. E nessa hora, não podendo mais aguentar de terror, o pobre do velho deu um grito bem alto no meio da madrugada. E nisso acordou a casa, e no que alguém acendeu a luz, o que quer que fosse que estava segurando os punhos da rede dele, soltou. Mas soltou, deu um supapo tão grande que ele quase morre de outro susto. Mas por fim, olhou em volta e não tinha ninguém. Quando o dia amanheceu, ele tratou de isolar a rede num canto. Aqui eu não durmo mais. E como a antiga rede dele sabe Deus o que é que ele tinha feito, cortado, feito uma tanga, feito outra coisa, porque interior, quando uma coisa se perde, não tem mais aquele uso principal, a pessoa a transforma em outra coisa. A rede que se rasga, a pessoa vai remendando, botando forro, até o ponto que não tem mais remendo que segure. O que é que o povo faz? Corta os punhos e ali já vira um lençol de cama. Pois bem, a dele já tinha tomado esse fim, tá? Se vindo para cobrir os meninos dele. Assim sendo, quando ele isolou essa rede nova, ele não tinha mais onde dormir. Então ficou decidido que na noite seguinte, ele ia se ajeitar pelo chão mesmo. Melhor dormir no chão em paz do que numa rede linda daquela e apavorado, com o morto vindo cobrar. Mas veja como são as coisas. Quando chegou a segunda noite, o caba muito cismado, muito ressabiado, botou um papelãozinho no chão e por ali se deitou. Olhou uma última vez ali para a rede, encostadinha na parede fechada, pendurada no armador, fechadinha, feito uma trouxa, e pensou consigo, rapaz, o conforto até que era bom, mas meu sossego vale mais. E pensando assim, virou satisfeito e começou a dormir. Ora, mas a menina começou a dormir, vá vendo aí. Não tinha nem começado a sonhar. Começou a entrar uma brisazinha fria pelas frechas da porta e apagou a lamparina. E ele que tinha decidido que a partir de hoje ninguém mais dormia no escuro, quando se espantou estava o breu completo na casa. E começou aquele medo de novo, o mesmo sobroço da noite anterior. Ele começou a sentir, mas na expectativa de ouvir o chiado de novo da chinela do velho se aproximando. E nada de barulho, nada de zoada nenhuma vindo da porta. E aquele silêncio, junto com a expectativa que ele criava, ainda foi criando um desespero tão grande nesse homem, que do meio por fim, ele mesmo já não sabia o que dava mais medo, se era ouvir ou se era não ouvir nada. E por volta da meia-noite, isso foi gerando uma ansiedade tão grande que ele está em tempo de ter um troço, sem que nada tivesse acontecendo. Mas não demorou muito para acabar esse dilema, não. Quando estava prestes a relaxar para cair no sono, ora, meu amigo, começou o rangido dos armadores, como se tivesse a rede armada e alguém se balançando bem atrás dele, bem do ladinho de onde ele estava deitado. E de puro susto, o pobre inventou de virar para olhar. Ora, meu filho, disse que quem olha meia-noite no meio da rua vê o que não quer, né? Mas eu tenho para mim que até dentro de casa, às vezes, funciona assim também. Por no que ele olhou para a rede, o que viu foi a mesma cena que ele tinha visto no cortejo quando o povo levou o velho para enterrar. Todo engembradinho, naquela mesma posição que ele andava com o peso das redes, se era desse jeito que estavam levando ele para enterrar dentro da rede, a mesma figura se via ali na sala da casa dele, dentro da rede que ele tinha comprado sem pagar, daquele velho. E a impressão que ele teve no meio daquele susto foi que o velho ia descer a aba da rede e olhar para a cara dele, como quem diz, me pague, viaco safado. E no rompante ele virou-se, cobriu-se de novo com lençol, e não teve cão no mundo que fizesse ele virar de novo para olhar para essa rede. E de novo começou a tortura. O sobroço dessa rede se balançando, sem ninguém ter armado, e ele sabendo que quem estava dentro não estava vivo, e nem tinha vindo, sabe Deus de onde, por bom motivo. Fato é que ele não tinha noção de
Quanto tempo fazia que ele estava ali, entre o terror e o infarto, quando a rede de repente parou de se balançar e o que se ouviu foi um estralar de joelho como alguém que fosse se levantando. Me pague, velho, where going? E em seguida, o arrastado da chinela foi de um punho a outro, desarmando a rede. Em seguida, ouviu-se zoada da rede jogada sobre o ombro. E quando o caba pensou que o velho ia-se embora levando essa rede, sabe-se Deus para onde, para além, para onde quer que fosse, ele queria era se livrar daquela assombração dentro da casa. A hora, meu amigo, não se ouviu mais nada, mas o sobroço não passou. Aquela agonia no coração do homem continuava ali pesando que quase sufocava. E nisso, ele não resistiu e olhou no rumo da porta para ver se o velho tinha ido-se embora. Oxe, pois no que virou, as duas canelinhas do velho estavam bem na frente dele, o cabo em pé, com a rede no ombro, esperando, como tinha esperado a vida todinha, ele virar para fazer a cobrança. E dessa vez, ele não conseguiu se livrar não. Não teve lugar onde ele pudesse esconder nem inventar desculpa, porque a língua dobrou de pavor quando olhou para a cara do velho encarando ele com essa rede no ombro, sem nada poder fazer nem dizer, muito menos sem nenhuma condição de fugir dali, e dessa vez nem de gritar por socorro. Ele só fez fechar os olhos. Entretanto, mesmo fechando os olhos, apertando a ponto de dar uma dor de cabeça, estava em tempo de sangrar o nariz o homem, de tanto esforço que fazia para não ver aquilo. Mas acredite, ele continuava enxergando como se fosse a clara luz do dia e com os olhos abertos. Foi aí que ele viu. O velho tirou essa rede do ombro, meu amigo, mas agarrando pelos punhos, começou a sentá-las burdoadas no espinhaço do veaco. O pobre do miserável deitado tentando dormir e a chicotada comendo de esmola. Diz que o pau cantou até altas horas da matina. Diz que o velho se envergava e desenvergava, me fia com uma força tremenda que parecia que nunca tinha tido dor nas costas. E o pobre do veaco no chão, a pé comendo no centro, sal no boneco, a borracha cantando no espinhaço, e ele sem poder gritar e sem poder sair dali, como se estivesse assim engessado por um pesadelo. O que se sabe é que até o raiar da primeira aurora foi pé que fedeu a chapéu velho, como se diz aqui na minha terra, pé que fedeu a cão queimado. Diz que sola para 10 jumentos, o miserável do velho comeu sozinho essa noite. E quando o sol finalmente raiou, foi que ele pôde se levantar daquele chão. Mas tinha uma coisa, disse que andava mais torto do que o velho das redes. Não viu por onde esse velho saiu, e o que percebeu é que a rede que ele tinha comprado, a bendita rede, estava no mesmo cantinho que ele tinha deixado na noite anterior. Ninguém tinha nem engolido. No entanto, ele estava cheio de vergão nas costas, nos braços, em todo canto, nas pernas, as marcas dos punhos das redes da surra que ele tinha levado. Ora, pois vá vendo, minha bichinha, que ele não contou história. Meteu dos pés, agarrou essa rede, correu ali numa caixinha onde ele guardava umas economias, pegou o que tinha, agarrou-se com essa rede e correu na casa do finado, onde vivia a famíliazinha dele, muito humilde, devolveu a rede, deu o dinheiro todo que tinha e ainda firmou a promessa de pagar o que ainda devia. Na volta, passou na igreja e fez uma oração pelo descanso da alma do morto, para que descansasse em paz. Inclusive, porque ele também precisava descansar em paz, 2 noites depois já tinha sido prejuízo também que tinha sido. Primeiro de medo, segundo de peia grande, como ele nunca tinha apanhado na vida. E nos dias seguintes, os trabalhos que ele foi pegando, que foi recebendo um dinheirinho, foi para honrar a dívida. Essa principalmente, em primeiro lugar, e todas as outras que ele tinha, que o povo ainda estava vivo. E ele decidiu não arriscar, porque o seguro morreu de velho. O que se sabe da história é que nunca mais na vida, ninguém nunca mais precisou cobrar esse homem, que se transformou no caboclo mais pontual do mundo, honesto e bom pagador, que fazia até gosto de ver, exemplar. E desde que a rede foi completamente paga,
e as rezas foram cumpridas, diz que nunca mais ele teve problema com o velhinho. Nunca mais teve arrastado de alparcata, nunca mais teve rangido de punho de rede. E a casa dele passou a viver uma paz que nunca tinha experimentado na vida. De noite sem fantasma e de dia sem cobrador na porta. Me pague, veaco vergonha. Foi coisa que ele nunca mais precisou ouvir. E por hoje é isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se puder, deixe like. Comenta, compartilha, que ajuda muito o nosso canal. Sem mais, obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!